pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 95, abaixo assinado, ok? E concordância nominal, que nós vamos verificar ali algumas regrinhas. Lembrando vocês de acessarem o Classroom, fazerem as atividades, né? Ficarem atentos ali, né? Quanto à presença de vocês. Precisamos fechar o ano, né? Com notas e presença, perfeito? Não esqueça de interagir com o seu professor, tirar as dúvidas, ok? Muito bem. Vamos verificar os objetivos da nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Objetivos da aula: ler abaixo assinado, texto do tipo argumentativo, reivindicatório e propositivo, analisando os movimentos argumentativos utilizados, sustentação, refutação e negociação, identificar a finalidade desse gênero, fixar as regras de concordância nominal, né? Então vamos ver mais uma tipologia textual hoje, que é o nosso abaixo-assinado, a sua estrutura, como é que faz, já sabemos que é um texto argumentativo, é preciso convencer alguém de alguma coisa, não é verdade? Então, vamos verificar ali como é que nós montamos o corpo desse texto ali. Então vamos lá, leiturazinha, acompanhe lá. O abaixo-assinado traz em sua essência o aspecto essencialmente argumentativo, cuja finalidade discursiva é expor posicionamentos acerca de um determinado fato. A democracia cria pessoas livres que podem expressar seus pensamentos e opiniões, reivindicar acerca de algum assunto em se tratando de situações específicas, enfim. Tais aspectos, quando contextualizado às situações sociocomunicativas de que fazemos parte, parece ganhar ainda mais notoriedade, sobretudo fazendo referência aos gêneros textuais. Alguns deles, por excelência, caracterizam-se como sendo essencialmente argumentativos, os quais possibilitam ao emissor se posicionar criticamente frente a um determinado problema, com o intuito de direcioná-lo a uma pessoa com plenos poderes para apresentar as devidas soluções. Entre tais modalidades figura o manifesto, a carta argumentativa e este do qual falamos, o abaixo-assinado, que é provavelmente a forma mais eficiente de protestar sem violência. Ou seja, né, nós vamos elaborar um texto muito bem feitinho, certo? Obedecendo ali a língua padrão, fazendo as nossas reivindicações junto com o nosso grupo, aquelas pessoas que querem a mudança de algo, de alguma coisa, e a partir disso enviar para um órgão competente, né? Vamos lá então agora pensar um pouquinho? Qual é a finalidade de um abaixo-assinado? Com vocês ali.
Tranquilinhos? Vamos verificar então a nossa resposta? Muito bem. Qual é a finalidade de um abaixo-assinado? Abaixo-assinado é um tipo de solicitação coletiva feita em um documento para pedir algo de interesse comum a uma autoridade, ou para manifestar apoio a alguém, ou demonstrar queixa ou protesto coletivo. Difere do requerimento e da petição, que são solicitações individuais, gente. Então, só retomando com vocês. Petições, aquelas petições online, individual, ok? Requerimento individual, uma pessoa sozinha ali que vai assinar e fazer o seu pedido. Agora, o abaixo-assinado, não. É um coletivo, né? Então, às vezes, quer colocar um semáforo. Claro, então vai pedir para todas as pessoas que moram ali, né? E eles vão assinar, colocar seu documento e enviar, então, para o órgão competente. Mais um pouquinho lá. Vamos então com o quiz? A democracia cria pessoas livres que podem expressar seus pensamentos e opiniões, reivindicar acerca de algum assunto em se tratando de situações específicas. Enfim, a flexão das palavras destacadas se deu devido a concordância nominal ou concordância verbal. Então veja ali, pessoas livres. Pessoas ali, está flexionada. E o livres, por que isso aconteceu? Verbal ou nominal? Com vocês. Tranquilinhos lá, né? Deu para pegar? Então, é claro que concordância nominal. Concorda com o nome. O nome ali, pessoas livres, está flexionado conforme o nome, ok? Muito bem. Então, continuando a nossa leitura lá. Por tratar de assuntos de interesses coletivos, o abaixo-assinado permite que um grupo de pessoas se reúna e faça a solicitação necessária, podendo essa ser endereçada a um prefeito, ao reitor de uma universidade, ao síndico de um condomínio, entre outros. Dessa forma, trata-se de uma situação cujo contexto requer um tratamento específico, sobretudo em se tratando do padrão formal da linguagem ali. Então, é importante, né, a gente lembrar, será que eu já passei em alguma situação na minha vida que eu tive que assinar ali um abaixo-assinado? Na escola acontece muito disso, né? Volte e meia os alunos reivindicando, às vezes um ventilador, às vezes melhoria na sala e assim sucessivamente, né? Mas, muitas das vezes, colocam um título e pede então as assinaturas. Não, gente, é preciso o corpo do texto, é preciso a estrutura todinha. Tem que ter o vocativo, tem que ter ali o seu texto argumentativo, você tem que convencer, né, a pessoa competente a fazer aquilo que vocês estão reivindicando, né? E é claro, a data, as assinaturas, documento das pessoas que assinaram. Então, o que? É um texto, uma tipologia textual séria, que requer regras. Vamos lá, então, praticar um pouquinho? Quem pode fazer um abaixo-assinado? Com vocês lá.
Daí, pessoal, tranquilinhos lá? Então vamos lá, né? Abaixo-assinado é um documento elaborado e assinado por um grupo de pessoas que defende uma mesma questão. A prática permite que diversas pessoas se reúnam e façam uma solicitação a uma autoridade. Pode ser ao prefeito de uma cidade, ao diretor de uma escola ou, no caso de um condomínio, ao síndico, né? Então, é claro, um grupo, o coletivo, não é individual, perfeito? Mais um pouquinho ali. Ao redigir um abaixo-assinado, um cidadão utilizou a seguinte construção: aproveitamos o ensejo para reafirmar a vossos nossos protestos de estima e apreço. Em um abaixo-assinado, essa construção faz parte do desfecho, da introdução ou do cabeçalho. Com vocês ali. Então, pessoal, conseguiram lá? Então, vamos lá. Em um abaixo-assinado, essa construção faz parte do desfecho, ok? Muito bem. Bom, agora, como eu disse que é um gênero textual, uma tipologia, requer, então, o quê? Regras. Quais são as regras de um abaixo-assinado? O abaixo-assinado, ele tem uma estrutura, ele deve compor de um vocativo, trata-se de um espaço, no qual deverá conter o nome do destinatário ou cargo, seguido do pronome de tratamento adequado. Corpo do texto, parte que apresenta a exposição dos argumentos propriamente ditos, acompanhado dos acompanhados das respectivas solicitações que os justifiquem, né? Local, data e assinatura dos solicitantes. Junto das assinaturas, é possível conter dados pessoais, tais como documento de identidade, endereço e entre outros, né? Também, às vezes, o e-mail, a pessoa quer, então, quem recebeu, passar a resposta para os demais, é preciso, então, esse e-mail vai ajudar muito, né? Então, sem dúvida nenhuma, faz parte ali. Trazendo para vocês aqui um modelozinho de um abaixo-assinado, para vocês verificarem ali a estrutura. Então, veja bem, abaixo-assinado, excelentíssimo senhor, prefeito do município, tal, vocativo, para quem eu estou enviando, para quem eu estou endereçando esse documento, para quem eu estou pedindo? Para a prefeitura? Para a escola? Né? Então, é preciso ali. Os cidadãos abaixo-assinados residem a domicílios no bairro
Neste município, se valem do presente para solicitar a Vossa Excelência a construção de uma lombada, quebra-molas, na avenida tal, antes do cruzamento com a rua tal, tendo em vista que esta é a principal via de entrada e saída do bairro, mas cujo acesso é difícil e perigoso, em razão da grande velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam naquela avenida. Na certeza de termos nossos pleitos atendidos, encaminhamos o presente documento em 15 folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. Nomeamos o senhor telefone dele, com o nosso representante, caso sejam necessárias maiores informações. Localidade, dia, mês e ano, né? Aí abaixo listar todas as pessoas com nome, documentos e assinaturas, ok? Então é preciso estar tudo completinho, bonitinho, para ser enviado lá para o órgão competente, perfeito? Veja o quanto é importante o teu texto argumentativo. É preciso ali falar o porquê que você está reivindicando tal coisa, certo? O que a população ali, o grupo, está querendo e por quê, né? Aí, claro que pode conseguir com êxito o que está sendo pedido. Atividade 4. Assinale a alternativa falsa sobre o abaixo-assinado. O abaixo-assinado, como toda linguagem escrita, requer técnicas específicas para redigi-lo. Suas características principais são a argumentação e a persuasão, por meio da qual um grupo de pessoas envolvidas num só objetivo se une para solicitar melhorias ou mudanças. B. Podemos usar linguagem informal e escrever do jeito que quisermos o abaixo-assinado, pois se trata de um gênero básico. Qual que é a falsa, gente? Que não pode conter. Com vocês.
Tranquilinhos, pessoal? Então vamos lá. Correção ali, né? Assinale a alternativa falsa sobre o abaixo-assinado. Sem dúvida nenhuma. B. Podemos usar linguagem formal e escrever do jeito que quisermos o abaixo-assinado, pois se trata de um gênero básico. Só que não, né, gente? Não pode. Tem que ser padronizado ali. Perfeito? Continuando, então. Vamos entrar agora na nossa concordância nominal. É aquele nomezinho, né, que as palavras que estão do lado ali, está norteando ali esse nome, vão ter que flexionar em gênero e número. O artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome adjetivo concordam com o substantivo a que se referem em gênero e número. Meu filho é bonito. Meu, pronome, filho, substantivo, é verbo e bonito, adjetivo. Veja que o adjetivo e o pronome está flexionado, né, igual o nosso nome ali, filho, em gênero e número, ok? Muito bem. Regrinha número 1. Um substantivo acompanhado, determinado por mais de um adjetivo, os adjetivos concordam com os substantivos. Seus lábios eram doces e macios. Veja que lábios está no masculino e no plural, assim concordando ali doces com o número, né? E macios, em gênero e número. Perfeito? Regra número 2. Bastante ou bastantes. É preciso verificar se essa palavra está acompanhando um nome ou um verbo. Perfeito? Se estiver acompanhando um nome ali, ele vai ser adjetivo. Vai concordar com o nome. Se for com o verbo, invariável. Então lá, 2, bastante e bastantes. Quando adjetivo, será variável e quando advérbio, será invariável. Exemplos, há bastantes motivos para sua ausência. Bastante será adjetivo de motivos. Olha o nome aqui, bastantes o quê? Motivos. Está no plural, portanto, há flexão. Os alunos falam bastante, ou seja, falam muito, ó, verbo falar, acompanhando o verbo. Portanto, advérbio, invariável. Bastante será advérbio de intensidade, referindo-se ao verbo. Regra número 3. Então, nós temos ali as palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio. São palavras que vão flexionar acompanhando ali o nome propriamente dito, ok? São adjetivos que devem concordar com o substantivo a que se referem. Exemplos, a fotografia vai anexa ao currículo. Anexa concordando com a fotografia, perfeito? Os documentos irão anexos ao relatório. Então, os documentos, veja ali, plural, né? E anexos concordando ali em gênero e número. Cuidado com a preposição. Quando precedido da preposição em, fica invariável, ou seja, os documentos vão em anexo e não anexos, por causa dessa preposição ali, perfeito? Pessoal, chamando ali a atenção de vocês com a palavra obrigado. Essa aí é preciso falar assim, porque às vezes eu escuto meninas, né, mulheres, feminino ali, falando obrigado. Não, a gente tem que acompanhar, né, com a pessoa que fala. Então, se é uma mulher, uma, obrigada. Se são duas ou mais, agradecendo alguma coisa, obrigadas, ok? Muito bem. Regra número 4. Muito, pouco, caro, barato, longe, meio, sério e alto. São palavras que variam seu comportamento, funcionando ora como advérbios, sendo assim variáveis, ora como adjetivos variáveis, né? Então, o tempo todo nós estamos falando. Adjetivos, concorda com o nome. Advérbios, com o verbo, sempre invariável. Eu não preciso me preocupar, perfeito?
Muitos homens morreram na guerra. João fala muito. Ele não usa meias palavras. Estou meio gorda. A água é barata. A água custa barato. Veja que muitos flexionou por causa que é homens. Concordou ali, perfeito? Então, ó, meias palavras. Concordou ali, perfeito? João fala, olha o verbo ali, verbo falar, fala muito. Portanto, advérbio não pode concordar. Regra número 5. É bom, é necessário, é proibido. Só variam se o adjetivo vier precedido de artigo ou outro determinante, né? Então, veja, tem que tomar muito cuidado ali, né? Esse é bom, é necessário, é proibido. Se tiver determinante, vai concordar. Se não tiver, não pode concordar. Como assim, professora? Água é bom, não tem determinante. A água, olha ali o artigo, né? Então, acompanhando o nome ali, portanto, a água é boa, perfeito? Exemplo, é proibido entrada de estranhos. Ó, proibido e não proibida, mesmo entrada sendo feminino, ok? É proibida a entrada. Ah, agora sim, agora eu tenho um determinante ali, que é o artigozinho do lado da entrada. Aí, sem dúvida nenhuma, eu vou concordar. É proibida a entrada de estranhos. É necessário chegar cedo. Mesma coisa, não tenho determinante, mantenho ali sem flexão. É necessária sua chegada. Opa, tenho ali o sua que é um determinante. Portanto, vai haver a flexão. Muito bem? Então vamos lá exercitar um pouquinho? Agora com vocês. Daí, pessoal, deram conta lá? Deram sim, né? Então, vamos verificar lá. Ali. 1. Justiça entre os homens é necessário. Não tenho determinante, então não vou flexionar. Proibido entrada de estranhos. Também não tenho determinante, não vou flexionar. Goiabada é gostoso. Então, confere, necessário, proibido, gostoso. Não tem determinante, não flexiona. Simples assim. Hein? Agora, regra número 7. Quando usamos só e sós. Quando adjetivos serão variáveis. Quando advérbios serão invariáveis. Olha, gente,
verificaram que as regrinhas são quase sempre as mesmas, adjetivo e advérbio. Veja a importância de conhecer as 10 classes gramaticais. Senão eu não sei. Se eu não sei o que é um adjetivo, se eu não sei o que é um advérbio, não adianta para mim a regra, não é verdade? Então, se eu sei, fica fácil. Eu consigo dominar esse conteúdo. Exemplo, a criança ficou só. As crianças ficaram sós. Adjetivo. Depois da festa, só restaram copos e garrafas espalhados. Advérbios. Então, veja que advérbio não houve, então, a flexão, né? Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. Então, uma atividadezinha ali para a gente verificar a regra, fazer então ali a retomada do conteúdo que acabamos de falar e colocar ali a resposta corretinha. Com vocês agora.
Tranquilinhos lá? Então, muito bem. Vamos lá. Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis, pluralizando plural, ok? Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo, né? Então, essa é a única ali que vai haver o quê? A adequação ali com o nome, perfeito? Só, neste caso, é um advérbio. Poderia ser substituído por somente, por isso não varia. Meio, neste caso, também é um advérbio e não varia. No plural, as frases ficariam: só estudamos o elementar, o que nos deixa meio apreensivos, ok? Muito bem, pessoal. O que nós verificamos na nossa aula hoje? A estrutura do abaixo-assinado. Verificamos ali que precisa um corpo argumentativo que convença, né, daquilo que o meu grupo está pedindo. Seguem regras, porque tem uma estrutura, é uma tipologia textual, portanto, tem que seguir a padronização. Estudamos também as regras de concordância nominal, algumas ali que nós verificamos, para que a gente possa aí falar adequadamente, escrever adequadamente. Perfeito? Um abraço para vocês.